Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos nessa reunião do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. É com grande honra que nós recebemos todos os participantes, em especial nossa palestrante de hoje. Nosso grupo ele congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde, com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade, da espiritualidade dos nossos pacientes durante a nossa prática clínica diária. Embora cada um traga consigo sua própria religiosidade, nossas atividades são técnicas, pois o foco é sempre o universo de crenças e práticas dos nossos pacientes. Fique conosco até o final para participar da discussão e da conversa com nossa palestrante e também para receber os anúncios das nossas próximas atividades. Sem mais demora, eu gostaria de abrir o espaço para nossa querida amiga Érica Checan, que é capelã e musicoterapeuta, desde 1990 atuando na atividade pastoral de cuidados e assistência ministerial. É idealizadora e coordenadora da Elo Capelania e responsável pelo serviço de cuidado espiritual no Hospital do Rocio, em Campo Largo, aqui no Paraná. Hoje, nossa colega Érica irá abordar um tema muito importante, mais importante do que nunca, trazendo-nos os conceitos essenciais da capelania hospitalar, mas, sobretudo, abordando o quanto é fundamental a participação do capelão e do voluntário espiritual como parte integrante das equipes de saúde. Portanto, eu desejo mais uma vez a todos uma excelente aula e eu passo a palavra a Érica para sua apresentação sobre capelania hospitalar, o elo perdido da saúde. Por favor, Érica. Ai, doutor Maurício, que honra estar aqui. Eu quero cumprimentá-lo e cumprimentar a todos e todas que fazem parte desta sala neste momento e outros que vão participar também quando for possível. E queria dizer que essa temática, ela grudou no meu coração e ela fica ecoando dentro de mim. Já há algumas semanas tenho meditado e percebido sobre essa experiência da conexão, do elo. Quando é que a gente não tem uma corrente, de fato, que nos proporciona essa experiência de estarmos conectados? O que foi que aconteceu que nos desconectou? A experiência essencial de sermos biopsicossocial e espiritual, de sermos para a própria Organização Mundial da Saúde, não apenas aqueles que cuidamos de uma das dimensões, mas de todas elas. A propósito, a declaração vai dizer que saúde não é ausência de doença, mas saúde é bem-estar. Ai, como combina com uma experiência de estarmos conectados, bem-estar bio, psico, social e espiritual. Eu hoje estou na casa de uma pessoa que eu admiro demais, e nós vamos mudar um pouco a ordem da nossa apresentação, porque eu quero falar de uma experiência deste ano. Era um dia comum, e então eu encontro com uma médica em um dos setores do hospital, no centro de imagens, e ela me diz, eu acho que eu vou precisar de você hoje. Eu disse, tudo bem, eu preciso voltar até o escritório da capelania, e então você me chama. Passaram pouquíssimos minutos, eu mal tinha chegado na minha sala, então toco o telefone. Érica, por favor, você pode descer aqui, nessa sala de acolhimento? E eu entendi que era urgente, então eu desci. Quando eu entrei na sala, havia um pai e uma mãe, bastante emotivos, eles estavam sendo assistidos por esta médica da área da nefrologia, de transplante, no Hospital do Rocio. Ela e a sua equipe estavam ali, fazendo um acolhimento com aquela família. Nisso eu entro e escuto dentro de mim algo como uma voz me dizendo, tire o jaleco. Puxa, eu estava lá como uma profissional da saúde, mas ao mesmo tempo, uma voz me direcionou. Bom, naquele primeiro momento, eu sentei ao lado desta doutora, ainda paramentada, e ela compartilhou que eles estavam tendo algumas intercorrências pós experiência de transplante daquele paciente, e ela perguntou se poderia deixar os pais comigo, e saiu.
Bom, quando sai a médica e a equipe toda, me deu uma sensação de um vazio, e agora eu estou sozinha, o que que eu vou fazer aqui? Mas então, naquele silêncio peculiar dos que não estamos para dar respostas e muito menos para resolver problemas, eu pude olhar para aquele pai e aquela mãe e perguntar sobre o filho. Me contem um pouquinho dela. E quando eles começaram a contar, eles também começaram a se emocionar um pouco mais. E eu fui colhendo dados da história deles. Até que, num dado momento, o pai disse: hoje, quando eu cheguei aqui, eu senti um vento gelado. Aquela foi uma dica extraordinária. Um vento gelado. Eu devolvi ao pai e perguntei o que aquele vento, que sentido ele tinha dado para aquele vento. Então ele olhou para a esposa, segurou na mão e disse: Deus está vindo buscar o nosso menino. Naquela hora, a mamãe começou a chorar de um jeito ainda mais intenso. Então, na minha escuta, agora externa, eu pude compreender que aqueles eram pais de uma religiosidade que eu sabia alguns dos ritos e algumas das singularidades, como, por exemplo, homens e mulheres não podem ter a experiência da oração juntos. Geralmente eles têm essa experiência em separado. Que geralmente os homens têm a experiência da oração ajoelhados e as mulheres com um véu. Uau, eu disse, tudo que eu não posso fazer agora é propor um momento de oração com eles. Então, deixei aquele homem e aquela mulher, enquanto choravam, se expressarem, mas eu sabia que eu podia usar a música. Então eu comecei a dar uma sustentação naquele momento com uma melodia. E eu não trouxe o texto da melodia, eu só trouxe a melodia. E enquanto eu comecei a trazer esta proposta, este pai, ele olhou para cima. E na sala que nós estávamos, havia um teto transparente, em que podíamos contemplar o céu e frestas de sol, alguma coisa assim. Aquele homem começou a sorrir, e imediatamente ele começou a gargalhar. Eu estava diante de uma experiência, de uma realidade que eu não poderia controlar. Então eu continuei cantando, dando base para aquela experiência que era naturalmente sobrenatural. Eu não sei quanto tempo foi, mas não foi tão rápido assim. Daqui a pouco ele sorria, ele parava de gargalhar e ele olhava e parecia que ele estava vendo algo. Eu não via o que ele via, mas eu estava ali, emprestando uma presença para aquele homem. A sua esposa foi parando de chorar. Eles se abraçaram. E então eu entendi que aquele momento tinha cumprido o seu papel. Eu parei de cantar. Bom, quando isto acabou de acontecer, a doutora chegou. Quando ela chegou, ela veio com notícias, boas notícias. Ela estava tão engajada em favor da vida. Nós ainda nos conhecíamos muito pouco. Então, ela se sentou de novo ao meu lado. Eu disse para vocês que eu tinha tido a indicação de tirar o jaleco. Quando ela saiu, eu tirei. Eu me vi mais gente, mais humana do lado daquela família, daquele casal. Mas assim que ela voltou, eu coloquei o meu jaleco de novo, porque eu também estava numa função. E então a doutora começou a contar o que iria acontecer, nós estávamos esperando uma outra intervenção.
E ai, estar ao lado de médicos é algo de muita reverência na minha história. Estar ao lado de profissionais da saúde me levam para um lugar do que eu mesmo configuro como sagrado. E então eu coloquei a mão no ombro dela e disse: doutora, enquanto a senhora saiu, nós tivemos um momento aqui muito especial. E eu acredito que o pai do Cauã tem algo para dizer para a senhora. Vem cá, doutora Fabiola. Daqui a doutora Fabiola Pedron. Olá a todos, boa noite. O que aconteceu naquele momento? Essa história foi uma história, só para contextualizar, muito marcante na minha vida pessoal. E eu gostaria de compartilhar com vocês. No momento em que eu cheguei para falar com o pai me agradeceu e eu pedia, enquanto eu estava tentando resolver as coisas lá com o paciente, eu pedia como eu vou falar com esse pai, essa mãe, como eu vou dar uma notícia de que o filho está numa situação crítica, quase morrendo, porque eles confiaram a vida do filho nas minhas mãos. E me coloquei como uma mãe, me coloquei como uma profissional que fiz um juramento, né, de poder cuidar das pessoas. Então, quando o pai me agradeceu, eu perdi. Eu me senti não merecedora daquele agradecimento, porque no meu olhar, eu não, embora eu pudesse ter feito todas o que estava ao meu alcance, tinham coisas que não estavam ao meu alcance. Deixa eu falar disso. Ele olhou para ela e ele falou: doutora, muito obrigado. Muito obrigado porque a senhora não virou as costas para o nosso filho. Muito obrigado porque a senhora cuidou do nosso filho. Eles tinham um histórico, pacientes de transplante têm uma história, né? E então, ela foi se desmontando enquanto ele foi falando do muito obrigado. A doutora Fabiola é uma mulher muito sensível, e ela começou a chorar também. E ele não tinha lágrimas nos olhos, né? Ele tinha alegria. E ele disse: doutora Fabiola, mesmo com tudo que vocês fizeram, eu tenho algo para te contar. Ele olhou para cima, ele voltou, olhou para ela e ele disse: daqui a pouco o Cauã vai estar comendo hambúrguer com batata frita do lado de Jesus. Não consigo falar, mas foi muito impactante. Eu não conseguia parar de chorar. E nesse momento eu recebo uma mensagem de que ele tinha parado, né? Tinha tido uma parada cardíaca. E eu me despedi deles rapidamente, fui lá e pedi para que os pais fossem juntos para se despedir. Os pais se despediram, e é uma coisa muito, muito difícil. Quando você se envolve com, você entende o seu papel como profissional, e quando você se coloca no lugar de quem está do outro lado, né? E aí eu precisei
aprender, né, e precisei que a Érica me ensinasse naquele momento que, da mesma forma que o pai pôde entregar a vida do Cauã, né, que eu também tinha que fazer isso. E foi um momento, assim, muito marcante, porque o pai se despediu, a mãe se despediu, e os últimos batimentos foram quando eu me despedi. E então, a partir daquele momento, né, por que a Érica está hoje aqui na minha casa, me despertou este lado que nós não podemos separar a nossa profissão, né, que eu acredito ser uma dádiva, um dom de Deus para a gente, né, dessa parte espiritual. E por isso que hoje a Érica está aqui, porque a partir desse momento a gente começou a ter um elo tão grande que ela cuida de mim, cuida dos meus pacientes. Nós temos um trabalho com os pacientes transplantados em que nós sinalizamos por WhatsApp sempre pacientes que necessitam deste cuidado em especial. E hoje a gente tem um grupo de oração na minha casa, né? Então, são coisas que transformaram a minha vida a partir daquele momento. Quando a gente começa a perceber que a nossa função, ela não é excludente da parte espiritual. Quando a gente consegue entender que, através da nossa vida, a gente consegue tanto cuidar dessa saúde ou até entregar quando não está mais nas nossas vidas. Então, eu estou aqui, assim, peço desculpas, assim, pela minha emoção, mas foi uma situação, ponto de vista de experiência pessoal marcante e transformadora na minha vida. Fique mais um pouquinho. Uau! Bom, a gente não tinha preparado isso, mas diante das situações que tivemos logo no começo, eu quero te agradecer, Fabio. E, Maurício, acho que agora não é a hora que a gente vai abrir para perguntas necessariamente, a não ser que alguém tenha uma pergunta específica para a doutora Fabíola. Se você quiser fazer agora, aí eu vou liberá-la. Alguém quer falar com ela? Isso. Eu só quero dizer também que eu faço parte desse grupo também. Sim. Ana Cláudia. Eu fiquei com vontade de perguntar para ela, já que vocês começaram por esse exemplo aí dessa experiência, se ela acha que a postura do pai tem a ver com a espiritualidade no sentido, se não fosse uma família que tivesse um ato de fé, uma crença, que ela não, vamos dizer assim, não esperaria ser surpreendida pela gratidão. Pergunta difícil. Não, é difícil porque... mas assim, porque você se surpreendeu, e eu acho que a gente se surpreende mesmo, né? Ainda mais em momentos assim, e eu acho que porque é difícil responder mesmo, que a gente tende a pensar que quem tem alguma espiritualidade tem palavras melhores, está mais preparado, né? Eu acho que a gente faz um pouco dessa conexão. Eu creio que tem, assim, né, que a espiritualidade dos pais me deu até um conforto maior na conversa. Eu creio que a relação que a gente tinha antes do transplante também nos dá uma segurança maior, né, do bom relacionamento
profissional prévio, né? A segurança, como eu lido com transplante, é uma área que nós temos muito convívio e as doenças renais, elas são da família, né? Porque a família inteira sofre, e quando eles transplantam, a família inteira transplanta. Então, você acaba tendo um vínculo não só com o paciente, mas com todo em torno dele. Então, eu acho que a nossa convivência, talvez nessa experiência, a experiência espiritual dele fez uma diferença muito grande, mas eu percebo também, quando em outros desfechos negativos na minha vida com os meus pacientes, esse nosso relacionamento prévio foi uma coisa que deixou a família mais confortável, no sentido de que foi feito tudo que estivesse a este alcance terreno para ser feito. Então, eu acho que o relacionamento prévio, ele nos facilita, né, o contato que a gente tem, a proximidade que a gente tem com esse paciente também nos faz ter uma resposta melhor. Não sei se te Eu acho que respondi. acho muito feliz a tua resposta, e Érica, assim, só para não incumpridar, né? Quando aconteceu aí, a gente teve que interromper a reunião, eu tinha levantado a mão, porque quando você foi perguntando, o que chamou a atenção no título, né? Eu fiquei pensando assim, bom, na minha ignorância, né? Meu Deus, quando que a capelania entrou dentro do hospital e quando que ela saiu, né? Assim, que ela nunca devia ter saído, então se teve um elo perdido, né? E aí, quando a doutora Fabiola está respondendo agora, ou seja, precisa ter um antes, né, para ter um depois. E eu acho que o próprio grupo tentando estudar aí essa conexão da espiritualidade e o sofrimento, o adoecimento, né, cardiovascular, enfim, outras doenças, eu acho que essa falta de contato consigo próprio, né, assim, essa falta de valor, às vezes, que a gente dá para o lado humano, né, que acho que o grupo tenta resgatar muito isso, estudar, que a ciência está estudando, tem métodos para estudar isso, que me põe esse título, né, de elo perdido, mas acho que não é só o elo perdido com a capelania, com a própria espiritualidade, né, que quando um ser humano chega no hospital, né, ou adoece, ele vai agir do jeito que ele é como pessoa, não é só como uma pessoa doente, ela fica diferente no sentido de ter algumas coisas que ficam mais enfatizadas nela, né? As dificuldades ficam mais pronunciadas, mas também as coisas boas também ficam, né? E eu acho que essa ideia de elo é como uma coisa de tentar ver um todo, um contexto, né? Então, a resposta dela acaba, assim, sendo muito feliz, porque a gente precisa ter um antes, né? E o próprio fato da Érica dizer assim, bom, eu cheguei, fui me aproximar dessa família e fui tentar saber quem que era a criança, né? Esse paciente, acho que era uma criança, né? Ou seja, eu preciso saber um antes, eu não posso chegar com uma coisa pronta num depois, sem saber o que é antes, né? Mas era isso, muito obrigada. Obrigada, doutora, que bom. Eu vou liberar a Fabiola, mas queria que o nosso anfitrião desse uma palavra sobre esse relato. Perguntas eu acho que nós podemos deixar ali para o final, para não ficarmos muito atrasados hoje, já que tivemos um contratempo. Acho que podemos dar andamento, sim. Tá bom. Você libera a minha convidada aqui? Eu só queria que você falasse um tchau para ela. Liberar não, por favor, que ela fique com a gente. Foi um prazer o relato dela, ouvir o relato dela. Prazer, eu acompanharei o grupo, eu já estou acompanhando o grupo também. Obrigada, viu? Um grande prazer. Obrigada. Uau, que delícia. Doutor, tem mais uma convidada que está aqui. Queria apresentar para vocês a Tânia Moura. Tânia, ela é uma paciente hoje em cuidados paliativos e ela está lidando com uma doença que é
esclerose lateral amiotrófica. E como cuidar de alguém que, nesse momento, não nos dá necessariamente a oportunidade de escutá-la? Taninha, dá para você entrar aí? Ela está aqui, Tânia Moura. Vamos vê-la. Os nossos acontecimentos, ela está falando, vocês estão ouvindo? Boa noite. Nós trabalhamos a partir de um equipamento. Tânia, fale, você tem um minutinho para falar. Como tem sido a experiência do cuidado espiritual sem câmera? Tá tudo bem. Como tem sido a experiência do cuidado espiritual nesta fase da sua vida, da sua narrativa? Sabe que o silêncio, ele não nos é um incômodo no cuidado espiritual, porque ele é carregado de conteúdo. Só queria apresentar a Tânia para vocês. Ela vai escrever. Enquanto ela escreve, olha que legal. Esta é a Tânia. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Peraí. Experiência reconfortante, vocês estão lendo. A Tânia utiliza o TOB, um equipamento que nos ajuda na comunicação. Em um dos nossos atendimentos, a Tânia falou sobre um desejo. Nós estudamos sobre DAV, sobre diretivas antecipadas de vontade. E a Tânia desejou esta experiência aqui. Vocês escutam? Não. Não? Não. Não. Ok. Esta fotografia, então, que vocês viram, foi de um desejo da Tânia. A Tânia gostaria de juntar família, amigos, colegas de trabalho, clientes, ela que tem uma trajetória belíssima na área de gestão de pessoas e muitos livros na área de empoderamento feminino, etc, etc. Ela, então, já num momento em que a doença está tão avançada, ela expressou na capelania que ela gostaria, ó, ela está falando aí com a gente, né? Cada encontro uma nova esperança. Que ela gostaria de reunir todos eles. E para mim foi uma primeira situação semelhante a como se fôssemos fazer uma homenagem pós-óbito, em que nós juntamos, né, família, amigos e tantos que conhecem aquela pessoa que já se foi, mas a Tânia estaria presente. Então, era algo, num certo sentido, tão novo, que até mesmo desconfortável, nós nos apresentarmos para dizer que amamos. Tânia escolheu 4 palavras, delas, finitude, propósito, gratidão, que fantástico, espiritualidade. A gente poder ter um evento, então, foi um evento. Depois eu coloco no grupo esse YouTube. Naquele dia, Tânia, ela lançou, olha, nós estamos falando de uma paciente que está aqui presente, em cuidados paliativos, por causa de uma doença neurológica. Ela lançou, tá baixa ainda? A minha voz? Vocês estão escutando? Tá bom? Ela lançou um movimento chamado Viver Infinitos. Ela está escrevendo um livro neste momento, contando sobre a perspectiva da paciente, o que é essa experiência de ter ela. Enfim, eu trouxe Tânia aqui hoje para honrar a vida dela, que tanto nos inspira. Foi ela quem escolheu
no dia, chamar as filhas, era o recorte que eu queria mostrar, e abençoar as filhas. Não é algo que a gente começou a produzir agora. A relação com os familiares de bênção faz parte da nossa história, dos nossos ancestrais. E então, nós conversávamos, Tânia, o que você gostaria de ter na sua lápide? E dentre algumas possíveis citações, ela gostaria de ser reconhecida como alguém que teve o privilégio de ser mãe. Ou ela está dizendo de como como são os nossos encontros, tá? Vocês estão lendo? E então, logo eu pude perceber que a maternidade era uma referência para ela. Então, naquele encontro, Tânia, conduzida pelas filhas, faz uma surpresa para elas. Eu sabia que ela ia dar a bênção, mas ela ia escrever um texto e eu seria a voz dela. Mas ela surpreendeu a todos nós ao acessar os recursos da inteligência artificial. Começamos a ouvir a voz dela, experiência que não acontece há alguns anos. E nesse contexto, ela começa a abençoar as filhas. Uma experiência única. Única. Obrigada, Tânia. E ela está aqui agora também, de alguma maneira, fazendo com que a presença dela nos convide a refletir sobre este elo, o cuidado espiritual na saúde. Foi lindo mesmo, Taninha. Vai escrevendo, a gente vai te vendo aqui, tá bom? Bom, quero apresentar só mais um caso, e agora eu peço então de novo para a Aline e o André. A gente vai pôr direto num caso que, alguns anos atrás, ele ganhou uma repercussão internacional. Nós recebemos ali no Hospital do Rossio uma menina, ela tinha 20 anos. No período do internamento, pode ir colocando, tá, Aline, da Globo. No período do internamento, ela teria feito 21 anos. Morte cerebral, ela foi mantida viva. Vamos ver se vai entrar o vídeo, aí eu não preciso falar. Vocês escutam? Não? Aline, vai entrar o vídeo propriamente dito? Esse foi o texto que estava no G1 na época, né? Vocês podem ler. Os bebês nasceram no domingo, dia 19 de fevereiro. Eles ficaram conosco ela ficou um pouco mais de 120 dias. E foi, talvez, um dos casos mais emblemáticos da minha trajetória até aqui. Porque morte e vida se encontravam no mesmo box de UTI. Enquanto tínhamos a paciente, ela estava ainda na 8ª semana de gestação. E foi um caso emblemático por ser gemelar e por ser a primeira no mundo tão nova. E nós fomos até tão longe, para que as crianças de fato tivessem condições de nascer. Só queria saber, André, fala se vai entrar o vídeo, senão eu conto mesmo a história. Opa. Só um minuto, tá bom. Eu vou contando um pouquinho. Eu fui para o box numa situação semelhante à da doutora Fabiola, porque eu fui chamada pela equipe de saúde. Naquele dia, nós estávamos no hospital com uma ação chamada Gente Presente. E tínhamos ali um casal bem querido de músicos, eles estavam doando também o tempo deles, eles, enfim, estavam participando daquela ação. E nós fomos até o box da UTI. E enquanto eles cantavam, mais uma vez, eu fiquei tão sensível, pensei comigo,
essas crianças não vão escutar a mãe falando com elas? Essas crianças não vão ter o privilégio do toque, de serem geradas com tanto afeto, como aconteceu comigo, enquanto tive o privilégio de também gerar, quando eu fiz essas reflexões dentro de mim. Eu também pude, mais uma vez, ser inspirada a responder, por que não? Pode colocar o vídeo. A gente fala da emocionante história da Franquiele, uma jovem de 21 anos que, depois de uma hemorragia, teve a morte cerebral confirmada pelo hospital. Isso foi em outubro do ano passado. Na época, ela estava grávida de 2 meses e de gêmeos. Manter a gravidez foi uma decisão de médicos e também da família. Uma batalha que teve um capítulo bem feliz esta semana, o nascimento dos bebês. A reportagem é de Karine Garcia e de Volzer Gonçalves. Foram 123 dias de uma batalha pela vida, de carinho, dedicação, de acreditar no que parecia impossível. Essa moça linda de 21 anos chegou ao hospital com hemorragia no cérebro. 3 dias depois, os médicos constataram a morte cerebral. Franquiele não tinha mais chance de viver, mas dentro dela batiam mais 2 corações. O de Azaf e Ana Vitória. A gestação estava apenas começando, no 2º mês. A equipe médica tinha então pela frente um baita desafio, o maior da carreira de muitos: manter o corpo de Franquiele funcionando para que os bebês pudessem se desenvolver. Nós precisávamos manter a pressão adequada da mãe, né? Manter a oxigenação adequada e manter todo o suporte hormonal e nutricional dela. Cada minuto, o menor avanço, cada resposta, uma gravidez monitorada 24 horas por dia e comemorada nos detalhes por médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas deste hospital em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Franquiele foi atendida pelo SUS. Entre os cuidados, uma ecografia todos os dias. O principal desafio, contam os médicos, era fazer com que os bebês sentissem o afeto que a mãe não podia dar. Para isso, família e equipe acariciavam a barriga, conversavam e cantavam para os bebês. E nós trouxemos canções para as crianças, canções de criança, canções improvisadas, canções que nós fizemos exclusivamente para as crianças. Por exemplo, bem-vindas, belas crianças. Sabe o que era? Essa UTI aqui, ser cheia destas canções de amor e de afeto. Nós cantamos Como pode o peixe vivo viver fora da água fria. Ei, Azaf, você está ouvindo? Todo mundo que está aqui está cantando para você. E eu me lembro de dizer, esta canção é uma canção da mamãe para vocês. E nós cantávamos o nome e dizia que nós amávamos essas crianças. Dependi da família, dependi da enfermagem, dependi do próprio médico, porque era questão de tentar passar pela controle da gravidez. E aí, pessoal? Eu fico pensando que elo tem a ver com, além de ser um substantivo masculino, que fala de uma corrente, elo, no nosso caso, também é uma experiência do feminino, porque é elo-capelania, então nós falamos a elo, tem essa mistura, onde o masculino e o feminino se encontram, não necessariamente só homens e mulheres, mas estamos falando desta experiência de unidade no cuidar. Nesse caso, o último, vocês viram Lídio Roberto, ele foi o meu orientador do meu TCC em musicoterapia. Quando eu estudei experiências musicais como um recurso terapêutico na clínica pastoral, entendendo que a musicoterapia, enquanto ciência,
poderia fazer uma intersecção com a espiritualidade. E quando esse caso chegou para nós, eu pedi para a direção do hospital se eu podia chamar musicoterapia, mesmo sendo musicoterapeuta, mas eu não ia assinar um caso desse sozinho. Foram mais de 30 grupos que presencialmente estiveram ali durante esse período em que Franchielli estava internada. Ai, que privilégio chegar e falar, oi, crianças, e a barriga mexer. Gente, é algo tremendo a gente poder fazer parte deste universo do cuidado em saúde. Sim, eu me lembro do doutor que apareceu, o doutor Dalton, o coordenador da nossa UTI, desta UTI, onde ela estava presente, me chamar e dizer, Érica, a gente não pode dar falsas esperanças para esta mãe, quando nós colocamos as fotos ali no bosque que vocês viram. E eu disse, doutor, nós não estamos dando falsas esperanças, nós só estamos acolhendo esta mãe que dia a dia vela esta filha, que já está morta, mas que está aqui, o corpo dela está aqui. Então vem um outro médico e diz para mim, Érica, aonde está o espírito da Franchielli? Uau, aquilo mais uma vez me desinstalou e eu compreendi que diante do mistério nós nem sempre temos respostas, mas nós podemos entregar quem nós somos. Tem técnica, sim, tem protocolo, sim, tem paramentos, sim, mas sobretudo tem a experiência da gente ser humano. E talvez conjugarmos juntos que cuidar é o nosso jeito de amar. Não tem outro jeito de cuidar, se não for pela própria experiência do amor. Quando nós chegamos na Elo Capelania, ela não tinha ainda esse nome. Esse nome, ele surgiu porque os hospitais, os profissionais da saúde, como eu já disse aqui, são alvo da minha reverência. Eu já fui paciente de UTI. E se fosse para contar da minha história, da história da família, uau, quantas situações de saúde também, de cuidados. E então, o hospital estava fazendo o primeiro ano na nova sede, e eu me lembro de ir tirar fotos, de chegar nos setores e falar, posso tirar uma foto de vocês para que a gente possa orar por vocês? Eu logo aprendi que raramente há uma negativa para a experiência da oração, da reza, do que for, mas que fale desta conexão. Também aprendi logo que a canção, ela é bem-vinda. Então, nós começamos a reconhecer uma possível experiência, a experiência de identificar a assistência religiosa, que é um direito constitucional. Sim, a nossa Constituição de 88 vai dizer que toda pessoa em regime de internamento, seja nas civil ou militar, enfim, tem direito à assistência religiosa. Mas quem são esses que têm esse serviço reconhecido como religioso? Não é difícil identificar o padre, mas é difícil identificar o pastor. Não é difícil identificar um líder ou alguém que está paramentado, mas é difícil identificar se ele está paisana, se ela está paisana. Não é difícil permitir que um religioso entre para fazer a sua reza, mas não é possível que ele entre ferindo os cuidados da biossegurança. Então, nós temos um diálogo, né, ampliado quando falamos não apenas da experiência ecumênica, mas da experiência interreligiosa. E não é algo que a capelania define. Mas o que eu trago agora é que há um direito, mas nem sempre os nossos pacientes estão sendo assistidos. Trago estatística de cerca de 350 leitos de UTI no Hospital do Rossio. Diariamente nós recebemos a visita, uma estimativa, de até 5 líderes religiosos. Bom, eles estão... esse é um serviço regulamentado. Esse não é serviço de capelania,
é serviço de assistência religiosa. E todos os hospitais, de alguma maneira, poderiam ser servidos. Nem sempre o serviço é bom. Eu não estou falando de nenhuma religiosidade. Mas muitas são as pesquisas. A Aline montou um slide ali para mim, eu já estou caminhando para o final. Uma pesquisa que fala sobre a importância da experiência, né, de acolher o paciente, a família, a partir da sua própria religiosidade. Pode colocar, Aline. Outra é a experiência do cuidado espiritual. A gente não consegue dividir direitinho, senão por aquele que apresenta o cuidado. Dimensão espiritual do paciente, 40% redução do estresse, 72% melhora no bem-estar emocional, 25% impacto na duração da internação, satisfação geral com atendimento hospitalar, 80%, 15% de redução nas taxas de reinternação. Puxa, as histórias são infinitas, quando há minimamente um acolhimento. Eu trago essa experiência do acolhimento espiritual, porque, diferente do religioso, que tem uma formação, seja na teologia, como o Dr. Maurício já trouxe para a gente, e eu estou aqui degustando as possibilidades da fideologia, temos aqui nesta sala hoje, e lá comigo, nesse momento, um pouco mais de 100 pessoas, em que há uma diversidade social, religiosa, acadêmica, mas o que tem em comum? Eles querem fazer o bem. E talvez no nosso país a gente ainda não tenha uma marca tão relevante do voluntariado, mas eu acredito nessa capelania híbrida, onde nós reconhecemos essas pessoas que se disponibilizam para conjugar o verbo cuidar. Então, capacitamos, e então supervisionamos, e então desenvolvemos um trabalho que não vai, que tem limite. O voluntário, ele vai cuidar do acolhimento espiritual. Ser voluntário é apenas um vínculo, não é o conteúdo. O conteúdo é responsabilidade da capelania. Então, com um tom também de gratidão eterna, a gente tem, desde a primeira hora, trabalhado com pessoas que se disponibilizam a fazerem parte deste grande elo. Elo, como eu comecei a dizer, foi o nome de uma revista. A primeira revista no Hospital do Rossio, quando nós fomos ao encontro dos profissionais da saúde, tiramos foto, e eu disse, nós vamos fazer um painel de oração por vocês. Esse painel nunca foi tão significativo quanto na época da Covid. Na época da Covid, o relógio de oração funcionou 24 horas por dia, muitas pessoas, e a capelania, que antes era presencial, teve que se esticar e passou a ser uma capelania remota, porque as pessoas não podiam estar lá dentro. Mas, pessoalmente, eu não era uma voluntária. E se o médico podia estar lá, eu podia estar também. Então, mesmo diante de um decreto do governo do Paraná, proibindo famílias e voluntários e religiosos para estarem ali atuando durante a Covid, como foi único a gente poder trabalhar durante a Covid. Mostra aí, Aline. Impactos da própria Covid. Foi a Covid que me permitiu escutar que o cuidado espiritual era tão essencial quanto todos os outros cuidados. Eu me lembro de tomar a vacina, de ter o mesmo acesso, por estar na linha de frente também. Esta foto, por exemplo, foi uma foto de alta celebrada. Do lado de lá estavam os profissionais da UTI, do lado de cá os profissionais outros do hospital. Porque assim como a doutora Ana Cláudia perguntou, independente do vínculo religioso do paciente, aqueles que saíram da Covid,
muito gratos. E então nós nos reunimos, inspirados pelo Protocolo Internacional das Palmas, mas também a fazer deste momento um momento de canção e de oração. Assista aí um pedacinho. Por vezes estamos na nossa casa e tem gente aqui que está preocupada com os de casa. Nós queremos pedir ao Senhor que no lugar da preocupação esteja a tua paz, porque aquilo que estamos vivenciando agora não é vão, meu Senhor. Nós estamos aqui numa postura profissional, sim, ética, mas de fé também. Porque se não fosse pela fé, nós não estaríamos. Nós estamos aqui por uma postura ética, profissional, de fé e de amor. Porque se não fosse em amor, nada disso valeria. Nós estamos aqui sim, uma postura profissional, ética, de fé, de amor e de esperança. Então, quando vemos Doralice e também Célia, nossos corações se enchem de esperança. Está valendo a pena, Deus. Muito obrigada. Recompensa cada um, dos que estão aqui no Covid, dos que estão nas outras UTIs, de todos que estão aqui neste hospital. Recompensa cada um com aquilo que só o teu Espírito pode nos dar. Sopra sobre nós a tua paz, a tua alegria, a tua esperança, a tua fé e o teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E esses aplausos agora é para o seu companheiro de trabalho. Esses que estão aí e esses que estão aí, aqui. Que tal você olhar para o lado e dizer que bom dizer que bom que você está aqui. Doralice foi o nome da nossa paciente, que tinha acabado de ter alta. E me deem uns minutinhos só para ler esse trechinho. Perdão, Doralice, confissão de um médico. Eu recebi esse texto de umas senhoras da Pastoral da Saúde. A versão que tenho comigo, na verdade, eu estava cego. Você tentou suicidar-se bebendo soda cáustica. Era o que tinha à mão, na modesta cozinha onde sua mãe passava os dias. Fiquei imaginando que problemas tão graves a levaram, aos 16 anos, a desistir da vida. Que choques emocionais, conflitos de sentimentos teriam ferido tua tão profundamente o cerne de sua existência, ainda tão tênue e indefinida? Por que você não respondia aos insistentes apelos de sua mãe? Por que, quando tivesse passado o perigo, iria perceber que o problema que a levara àquele ato não era tão grave assim? Chegando à idade adulta, veria como é banal e sem importância o que parece grave e assustador na juventude. No momento, eu precisava salvar-lhe a vida. Você tinha a boca, o esôfago e certamente o estômago queimados. Não conseguia engolir, babava. Era preciso fazer outra boca no abdômen. Você não teria mais paladar, não conheceria o sabor dos pratos, não poderia beber água quando tivesse sede. Os alimentos seriam jogados diretamente no estômago. Sobre o efeito do anestésico, você dormia serenamente. Lembro-me de que parei alguns instantes, o bisturi esquecido na mão e senti remorso, como vândalo a desfigurar suas formas perfeitas. Oi? Estão ouvindo? Vândalo a desfigurar suas formas perfeitas. Um traço de sangue riscou seu ventre. O estômago estava queimado e retraído. A princípio, pensei em alargar o esôfago. Passaria um fio pelo nariz, que seria apanhado através da abertura do estômago. Amarraria sondas cada vez mais grossas até dilatá-lo completamente. Esperança vã. O esôfago estava fechado. Teria de retirá-lo e substituí-lo por um pedaço de intestino. Uma ponta seria costurada na boca e a outra no estômago. Operação grave. Deveria abrir o pescoço, o tórax e o abdômen. Era preciso retirar uma costela. O pedaço do intestino iria passar por trás do coração. Você necessitava estar bem preparada, corrigir a anemia, esterilizar os intestinos, destruindo os micróbios. Luta árdua de 6 horas. 4 cirurgiões, 2 litros de sangue, vários litros de soro, tubos grossos de borracha furaram-lhe o peito, entre as costelas. Aparelhos de vácuo mantinham pressão negativa nos pulmões, garantindo a operação. Quando tudo ia se ajustando, você contraiu pneumonia.
tossia a todo instante. A sonda do nariz, que levava alimentos além das costuras e era a sua garantia, saíra num acesso de tosse. Os pontos forçados deram em abscesso, a infecção abriu sutura, a comida não ia ao estômago, escapava pelo pescoço, longos dias de penosos curativos, mas a fístula não fechava. Você precisava ser operada novamente. 3 horas foram gastas para consertar as emendas e passar novo tubo. Tínhamos uma grande aliada, sua juventude. Em pouco tempo você se restabelecia, tudo ia bem. De repente, nova dificuldade. A comunicação que se abria no estômago começara a fechar-se, mal permitindo a passagem de um pouco d'água. Alimentos eram retidos, somente nova operação poderia corrigir o defeito. Pela terceira vez, você desfilou pelos corredores adormecida na maca. Mais 2 horas de cirurgia, anestesia, oxigênio, soros e transfusões. Nem parecia mais a mesma, quase caricatura do que fora, magra, olhos salientes, rosto afilado, destacando o nariz, e novamente você triunfou, resistiu, restabeleceu-se rapidamente. Curta alegria. A nova passagem começou a estreitar-se pouco a pouco. Você precisava ajudar com a mão, comprimindo com força o bocado de comida para forçá-lo a descer. Por fim, só conseguia ingerir líquidos. Radiografias mostraram o estreitamento fechando-se cada dia mais. Eu deveria operá-la pela 4ª vez. Agora tudo era mais difícil. Foram horas de trabalho penoso, tecidos duros, irreconhecíveis, atravessados por cicatrizes em todas as direções. Terminada a operação, a passagem ficara ampla e fácil. Felizmente, tudo correrá bem. Agora você engolia qualquer alimento sem dificuldade. O pedaço de intestino posto no lugar do esôfago desempenhava perfeitamente sua nova função. Os alimentos deglutidos passavam rapidamente ao estômago sem dificuldade. Você começava a ganhar peso e força, recuperando os quilos perdidos. 6 meses internada, 4 vezes operada, 30 radiografias, 6 litros de sangue, muito mais do que possuía em seu corpo. Dias e noites de cuidados e dedicação de médicos e enfermeiras. Era o balanço sumário de sua cura. Apressei-lhe em dar-lhe alta, satisfeito pelo resultado do enxerto e por vê-la retornar à vida. As minúcias, as complicações, o funcionamento do novo esôfago absorviam minha atenção. Ao despedir-me, pedi que voltasse dentro de 3 meses para novas radiografias de controle. Você, que tanto sofrera e raramente ria, deu-me o prêmio do sorriso. Foi embora. O êxito do caso animava-me a apresentá-lo num próximo congresso médico. Você, porém, reservava para si o último ato. Em sua breve existência, na pequena experiência de sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo, sem lancetar também os abscessos da alma. Dias após haver nos deixado, recebi chamado urgente para ir ao pronto-socorro. Você se suicidara, bebendo formicida. Ao afastar o lençol branco, admirei-me ao vê-la tranquila. Desaparecera aquela tristeza infinita que eu atribuía ao sofrimento físico. Peguei sua mãozinha inerte, passei os dedos por seus cabelos úmidos, por seu rostinho ainda quente, como fizera tantas vezes. Baixei a cabeça e, em profunda tristeza, pedi-lhe perdão. Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego, preocupado com os males do corpo. Esqueci o seu espírito, ainda mais doente. Como pude descuidar-me das feridas da alma, se naquele dia, quando você se obstinava contra seus pais, traíra seu sofrimento? É o eterno engano dos cirurgiões, que palpam tumores e não se lembram de que há um coração oculto, vibrando em ânsia, sonhos e sofrimento. Eu também levantei um lençol. E eu chorei. Eu queria ter fé para dizer, Deus, ressuscita essa mulher. Mas eu não tinha. Não foi esta Doralice. Foi uma paciente da Covid. Uma professora linda, aqui de Curitiba. Quando ela chegou no hospital, seu irmão entrou em contato comigo. E nós tivemos momentos muito especiais. Juntas, na UTI. Ela estava melhorando. Quando me chamaram, eu não...
não estava preparada para tantas experiências de óbito. Mas eu orei e disse: Deus, eu não tenho fé para dizer ressuscita. Ajuda-me na minha pequena fé. Mas mais uma vez, eu pude escutar dentro de mim. Porque quando falamos de espiritualidade, estamos falando de um espaço interno. Uma voz que dizia: não precisa, Érica, ela está bem. Não precisa, ela está bem. E então, eu pude agradecer pelo privilégio de cuidar, com a expectativa do reencontro. Assim é que eu termino esta apresentação com a expectativa do reencontro. Porque o cuidado espiritual, ele há de ser um elo, que não é a capelania que detém. A capelania pode fazer parte desta corrente. Mas este elo de conexão está disponível a todos nós. Obrigada, Dr. Maurício. Obrigada a todos vocês. Vamos juntos. Nos comprometer com esta oportunidade única de viver aqui e agora o que não cabe no que os nossos olhos podem ver, os nossos ouvidos podem ouvir, mas que na experiência da fé nós podemos experimentar presságios de eternidade. Acho que é isso por hora. Um abraço intencional, regado de oração por todos e todos nós. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado pela riqueza dos conceitos, pelo grande aprendizado que você nos proporcionou. Acho que daqui quem tem a agradecer somos nós, pelo teu exemplo de amor, de dedicação, de entrega. E eu acho que aqui cabe uma explicação do porquê que eu escolhi o subtítulo, Duelo Perdido na Saúde. E, interessantemente, eu não sabia que a sua atividade na capelania era a elocapelania. Olha que interessante, né? O momento para eu explicar essa escolha era justamente esse, após todo esse teu exemplo. Eu vou contar aqui para vocês como que eu conheci a Érica. Nós nos conhecemos num seminário, num simpósio, num seminário, ali na PUC, do professor Carlo Lerret, que é um professor paliativista lá da Holanda, fantástico. E a Érica foi fazendo curso conosco, ela em dado momento fez uma apresentação musical, uma atividade musical, demonstrando as habilidades de capelania, e quem me conhece sabe que eu não gosto de música, não gosto de cantar, não gosto de rodinha de música, mas aquilo me tocou tão profundamente, que eu, sem conhecer a Érica, eu abracei ela de uma forma tão sincera, e eu falei para ela assim, uma coisa que eu não falo geralmente, que eu me lembro até hoje: a tua fé é linda. Eu lembro até hoje que foi isso que eu te falei. Foi. Porque você me conquistou naquela música. E olha, isso é uma coisa muito difícil. Quando eu falo duelo perdido na saúde, vocês, capelães e voluntários e assistentes espirituais ou religiosos, podem fazer o que eu, como médico, o que a Ana, como psicóloga, o que o fisioterapeuta, o que o enfermeiro, não podem. Você citou a fideologia. Eu vou trabalhar com a fideologia, que é a aplicação da espiritualidade e religiosidade do paciente no processo de saúde e doença dele. Mas você tem o dom da teologia para ser levado para o paciente.
E muitas vezes o que o paciente precisa é justamente disso. Eu tenho uma barreira, um limite até onde eu posso ir. E você é esse elo que conecta todas as dimensões do paciente. Eu vou até metade da dimensão espiritual dele. Você vai da outra metade adiante. E não só isso. Infelizmente, por mais que a capelania esteja em muitos hospitais, elas não têm o valor, ou seja o voluntário, seja o assistente, seja o capelão, não tem o devido valor merecido como parte da equipe de saúde, como uma parte integrante e importante. Porque se nós falamos que nós temos uma saúde que é formada por um complexo biopsicossócio-espiritual, todas essas dimensões são importantes. Portanto, todos os profissionais que trabalham em todas essas dimensões são fundamentais. Todos têm que ser reconhecidos. A equipe multidisciplinar, nessa abordagem sistêmica, integral da saúde, ela é fundamental e todos devem ter sua participação. Então, quando eu falei de elo perdido na saúde, sim, vocês estão trabalhando, isso é óbvio, né? Mas eu quero que os pacientes tenham essa dádiva na vida deles no tratamento em saúde. Em receber a minha parte, como médico que vai abordar a espiritualidade até um certo aspecto, e a sua parte, que vai abordar a espiritualidade dele em direção acima. Entende? Então essa era a minha ideia para o seu subtítulo, então, explicando. Eu vou abrir o espaço para discussão e perguntas, que nós já estamos avançados na hora, infelizmente. Tenho certeza que nós temos muito ainda para aprender contigo, mas vamos dar mais uns 10 minutinhos de reunião para discussão e pergunta. Pessoal, fiquem à vontade. Cristina. A Cristiana Furtado está com a mão levantada. Eu queria escutar uma mãe falando. Marlene, me conta. Nada de contar com a infância, hein? É que, para quem não sabe, a doutora Marlene, psicóloga, é a minha mãe. Então por isso que ela falou do quero escutar uma mãe. Vai contar os podres do doutor Maurício. Nem me atrevo, depois a bronca, né? Mas olha, Érica, é maravilhoso o seu trabalho. Eu tenho 36 anos como psicóloga e meu filho trabalha agora faz esse trabalho de uma forma tão incrível, tão magnífica, que eu torço por ele, todo lado dele, mas eu trabalho com essa fideologia, eu trabalho com a capelania a minha vida toda profissional, porque eu tenho jovens, crianças, com tentativas suicidas, com dependentes químicos, então essa proximidade espiritual, valorizando e respeitando o limite do próprio paciente, ela é muito importante. Eu falo com qualquer religião e com ateus também, e utilizando esse elo que você falou, simplesmente falar na linguagem dele. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo: eu não posso caminhar na sua frente, porque você pode tropeçar em mim. Eu não posso caminhar atrás de você, porque eu não vou poder amparar suas quedas a vida inteira. Mas eu estou do seu lado. Então, é você falar a linguagem do paciente, é se entregar à realidade dele naquele momento. Esse elo, ele é muito profundo, porque o paciente se entrega a você. Ele lê essa espiritualidade sem religião, sem ter que abordar a nossa religiosidade, né? Eu acho muito lindo o seu trabalho, muito lindo a participação de todas essas pessoas também. Está de parabéns. Espero em breve abraçá-la pessoalmente. Sim. Cristiana? Então, tudo bem, boa noite para todos. Eu fiquei muito tocada com todos esses depoimentos da Érica e eu queria
contar uma história pessoal que eu vivi. O meu pai ficou 5 meses na UTI na época da pandemia e sempre foi uma pessoa de uma espiritualidade assim fantástica. E ele sempre dizia assim, olha, aconteça o que acontecer, eu fui uma pessoa assim plena, um homem pleno, feliz, estou pronto para que se cumpra os desígnios de Deus. E ele sempre dizia que a vida dele foi uma bela refeição e que ele já estava, depois da sobremesa, já estava no cafezinho. Então, que tudo que viesse era lucro, né? E foram, assim, também tratando de um câncer de pâncreas, com complicações de fístula pancreática. A gente ficou numa UTI humanizada, acompanhando ele todo esse período, e até que no final, quando ele já estava inconsciente, e a gente, depois de muita luta, nós familiares acabamos precisando optar por não fazer mais tentativas hercúleas, assim, para tentar salvá-lo quando já não tinha mais salvação. A maior angústia nossa como família era justamente que não tinha como dar uma extrema-unção para o meu pai. Porque naquela época a gente não tinha permissão para ter padre dentro da UTI, e isso nos angustiou como família, assim, de uma maneira assim, era muito assim difícil não ter esse conforto espiritual. De modo que a gente telefonou para dois padres muito amigos do meu pai, e um deles disse, Cristiana, você vai dar a extrema-unção para o teu pai. Para mim foi uma coisa tão forte, eu falei, mas como assim? Eu prefiro, Padre Edu, que você dê virtualmente. Ele falou, não, você é batizada, faça assim, 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 toque aqui, 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 diga essas palavras e o teu pai vai receber essa extrema-unção. E eu senti vontade de compartilhar isso com vocês, porque foi algo assim que eu não consigo nem falar direito sobre isso, mas eu sei que ele recebeu. E eu queria te dar os parabéns por estar fazendo isso pelas pessoas que precisam. E por ter compartilhado tantas histórias. E a Tânia aqui, hoje, mexeu muito comigo. Então, obrigada por me deixarem participar desse grupo. Eu sou odontopediatra, atendo também pacientes autistas, pacientes especiais, pacientes que têm várias doenças degenerativas e muitas crianças normais também, enfim. Mas eu queria contar para vocês que aquele fechamento, para mim, foi algo que fez uma diferença, e eu tenho certeza que ele recebeu mesmo essa extrema-unção. E nós somos parte do... Né, existe a chama crística em todos nós. Então, que a gente saiba que na ausência também de um capelão, nós todos temos como nos empoderar disso, e esse cuidado e esse amor pode ser feito em qualquer lugar, né? Porque aonde a gente invoca a espiritualidade, ela está lá, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, doutor Maurício. Obrigada por me dar essa oportunidade. Ai, Maurício, deixa eu só falar para a Cris, que lindo isso, Cris, te ouvir. Já que você veio pelo viés, né, do cristianismo, há algo nos evangelhos que trazem esse tipo mesmo de esperança. Jesus disse, estive doente e vocês cuidaram de mim. Descanse o seu coração. Mesmo quando os religiosos não podem estar no viés da sua própria confissão de fé. Há uma declaração de que Deus ali está. Se o Dr. Maurício não tivesse dito que ele não gosta de música, eu já ia começar a cantar a música. Sim, onde reina o amor, Deus aí está.
E não é só algo, a fé é de uns em detrimento de outros, mas durante a pandemia. Por isso que Deus é Espírito. Ele podia estar ali. Que você possa experimentar a paz e a possibilidade de ter feito a unção conforme você foi orientado. Eu me alegro com você. Que experiência linda. Obrigada por partilhar. Eu que agradeço. Mais uma pergunta para a Érica. Temos 3 minutinhos. Érica, eu não tenho pergunta. Eu tenho um sentimento. Eu estou completamente envolvida pela sua voz, pelas suas histórias, pela sua emoção. Eu acho que todos nós, essa noite, sentimos isso. Cada história contada, você contava com amor, com cuidado, com emoção, com uma voz belíssima, que nos transporta. Parece que a gente sai da gente e vai para a história que você está contando, com toda a delicadeza. Eu sou de Salvador, da Bahia, trabalho com pacientes de cuidados paliativos e muito emocionada com o seu exemplo de amor, de cuidado, e só tenho a agradecer pela experiência desta noite. Obrigada, gratidão. Que delícia te escutar. Obrigada, Regiane. Eu tenho uma dúvida, Érica. Você já morou nos Estados Unidos? Não. Ela tem um sotaque de dubladora, Sim. Falaram ali voz de dubladora, né? Isso. Ela tem um sotaque de dubladora americana, algo assim, Isso. né? Perfeito, isso mesmo. Aquele estilo quase aquele estilo de detetive, né? Que fala, daqueles filmes de antigamente. Quem sabe aí, né? Se não abrirem as portas da plania, a gente vai buscar outro trabalho. Tô brincando. Quem mais, pessoal? Mais algum apontamento ou uma última pergunta? Eu amei a presença de todos vocês, muitos aqui eu conheço, fico aqui me segurando para não invadir a tela e dar um abraço. Haverá o dia Quem sabe logo nós começamos a ter eventos presenciais. Eu vou deixar um convite, doutor Maurício, quando desejarem, será uma honra receber vocês. Também quero disponibilizar, né, os nossos endereços, @elocapelania, vocês encontram. Nós temos tido, eu falei para vocês, né, formação e a expectativa de poder, o que foi dito aqui mesmo, dar mais recursos, né, porque sim, todos nós podemos acolher espiritualmente, guardadas as devidas proporções, né, do enfrentamento em si, mas eu estou à disposição de todos e cada um de vocês. Será uma honra poder participar. Quando quiser fazer um presencial, além do teu hospital, a gente tem um hospital de portas abertas ali em Campo Largo. Vamos fazer uma conferência, vai? Então, eu acho que está nos planos. Que ótimo. Eu acho que a Vanusa tinha levantado a mão ali. Vanusa quer fazer uma última pergunta? Na verdade, eu queria saber dos cursos de formação, se tem previsão de abertura, alguma coisa assim. Que delícia. Eu nunca quis ir para a área da formação mesmo, pois entendi que... Vocês estão me ouvindo bem agora? A pessoa tem que desligar o microfone. Está dando eco no seu aí, Vanusa. Ok. Eu entendi que a gente tem... A capelania no Brasil não é uma experiência de um serviço regulamentado, ok? Os assistentes religiosos, sim, mas a capelania enquanto esse serviço na saúde não é regulamentado. Isso dá uma outra aula até, tá? Então, no primeiro momento, o que nós queríamos? Hoje a gente trabalha com parceiros, por exemplo, igrejas
São mais ou menos 30 igrejas que acreditam no nosso trabalho e fazem várias ações, até mesmo ações de cunho social. E muitas delas têm as suas capelanias confessionais, que não é o trabalho que a gente faz, porque esse é um trabalho de assistência religiosa que a gente valoriza, né? Mas cada um ensina, né? A gente não vai ensinar o padre a fazer a unção dos enfermos, cada instituição, religiosidade tem a sua própria formação. Contanto, nos últimos anos, e precisamente na pandemia, a gente entendeu que seria possível compartilharmos o nosso protocolo. Nós criamos um método, ele se chama Elo Encontro Compassivo, e nós escrevemos, e, enfim, a gente foi desenvolvendo isso coletivamente, né, com pacientes, estagiários e etc. E hoje a gente tem esse material. Nessa semana, a gente teve uma celebração em que foi a nossa primeira turma, uma experiência híbrida, EAD presencial, óbvio, e também síncrona, e eu posso disponibilizar isso depois para você, Vanusa, e quem tiver interesse. Estão abertas as inscrições, a gente começa uma turma em junho, na verdade é um mês de imersão, em que faz todos esses movimentos aí, síncrona, híbrido, EAD e também presencial. Você é bem-vinda. O que nós fazemos? Não é um curso de capelania, é uma imersão em acolhimento espiritual. Lembra que a primeira base do cuidado. Eu vou terminar, então, falando do professor Carlo, que foi nosso professor em comum, né, com o doutor Maurício. Ele apresentou para a gente um triângulo. Na base desse triângulo, ele falou sobre o acolhimento espiritual. Todos precisam, né? Seria cruel, como diz a Cicely Saunders, não ter cuidado em meio ao sofrimento. Mas no meio aqui do triângulo, a gente tem o atendimento espiritual. Aqui a gente já precisa de técnicos. No acolhimento, é um outro tipo de formação. Então, hoje a gente está dando para o acolhimento espiritual. No meio, atendimento, e aqui em cima, no pico, é uma atuação especialista. Por exemplo, eu estou fazendo um curso agora de cuidados paliativos, né? Então, a gente está falando de especialista em cuidados paliativos. A maioria pode ter acesso, e o que a gente oferece é uma imersão em acolhimento espiritual. A gente acredita na capelania profissional, eu não sou voluntária, como eu disse, e aí nós precisamos de um outro movimento aí de formação. Hoje, a capelania disponibiliza espaço para estágio, são várias universidades que estão lá conosco, a PUC, geralmente de cursos ou da área da teologia, propriamente dita, ou da área da saúde, que estão buscando essa questão da espiritualidade. Então, nós oferecemos a metodologia, supervisionamos e desenvolvemos esse movimento do estágio. Tem sido uma experiência muito, muito, muito interessante. @Elo Capelania, nosso WhatsApp é 992010755. Vou falar de novo, 992010755. Vai ser uma honra estar com vocês. 9755, né? Uhum. Coloquei ali no chat para todo mundo anotar, tá? 992019755. Muito bem. Chegamos 41. Ao final da nossa... Prefixo 41, Curitiba. 41. Chegamos ao final da nossa reunião. Agradeço imensamente a presença de todos. Peço desculpas, de uma maneira geral, pela confusão no começo da reunião, mas acho que tudo deu certo no final. E agradeço principalmente a você. Não tem culpa de nada. Acontece. Sou responsável, né? Agradeço principalmente a você, Érica, pela tua brilhante atividade de hoje. Tenho certeza que todos nós saímos mais inspirados com o conteúdo que você nos trouxe hoje. Eu gostaria de já deixar para vocês o convite de 2 eventos que nós teremos no mês de maio. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo? A tela tá compartilhada para vocês? Sim. Sim. No dia 16, uma quinta-feira, às 20 horas também, eu vou ter uma grande honra
de realizar a primeira reunião científica online do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Que lindo. Nós vamos receber o Dr. Ibrahim Macciarelli, atual presidente do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele vai abordar os conceitos introdutórios e os princípios básicos que norteiam o conhecimento dessa área tão importante para a gente. O evento, com exclusividade, será aberto ao público e será transmitido pela plataforma de lives Amacadu. Nós logo iniciaremos a divulgação do link de inscrição, que será necessária uma inscrição prévia para acesso ao evento. E o segundo anúncio, no final de maio, nossa colega do grupo, a nutricionista Elza Elizabeth, fará nossa reunião mensal, no dia 28, uma terça-feira, também às 20 horas. A Elizabeth é especialista em nutrição clínica comportamental e atual pós-graduanda em espiritualidade na prática clínica. Ela vai trazer para a gente para o grupo a interseção entre nutrição e religiosidade, abordando os aspectos alimentares inerentes às diferentes tradições religiosas e como que a alimentação possui uma relação fundamental com a espiritualidade dos nossos pacientes. Desde já, anotem nas suas agendas. Érica, muito obrigado por hoje. Agradeço em nome de todos pelo aprendizado que nós tivemos. Uma boa noite a todos vocês e um excelente final de semana. Maurício, com licença, não está aparecendo o folder do dia 28. Não apareceu aqui? Não. Então, pera lá, que daí eu já coloco aqui para vocês printarem aí. Pera lá, vamos para a tela de novo. Agora apareceu? Sim. Perfeito. Então, a Elza, nossa colega nutricionista, dia 28/5, terça-feira, 20 horas, última terça-feira do mês de maio, para a nossa próxima reunião do GSE. Estão todos convidados, anotem nas agendas, não esqueçam. Maravilha. Pessoal, muito boa noite, obrigado pela presença de todos vocês. Que bom que deu tudo certo.